começar. Eu vou iniciar aqui a gravação e aí você já pode começar. Certo. Prontinho. Pessoal, bom dia. Eu sou o professor Bruno, sou coordenador do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera e vou estar junto com os nossos palestrantes hoje, né, na coordenação dessa mesa. O tema proposto foi justamente um tema bem atual, né, que traz uma realidade para todos nós como profissionais, que é os efeitos psicológicos na população no pós-pandemia, as perspectivas de intervenção, né? Então, a Fiocruz, né, a Fundação Oswaldo Cruz, divulgou uma cartilha de saúde mental e atenção psicossocial na pandemia, e uma das afirmações deles foi justamente que durante uma pandemia estima-se que de 1/3 a metade da população pode vir Bruno, seu microfone está desativado. Eu vi. Bom, pessoal, então, como eu estava falando, né, estima-se que de 1/3 a metade da população pode vir a desenvolver algum tipo de manifestação de transtornos psicológicos durante a pandemia, se não houver cuidados específicos. Então, a gente tem aí uma demanda muito grande nesse sentido. E a gente convidou para participar da mesa hoje conosco. Um minuto. Jaqueline, você pode fazer a apresentação? Posso sim. Você quer que eu faça de todo mundo de uma vez ou quer que eu vá por falas? Pode ser. Você me dá só um segundinho? Um ambiente um pouco ruidoso. Vou tentar reduzir esse ruído. Ok, só um instante. Hoje nós temos aqui conosco o Bruno Alves Ladim. Ele é mestre em psicologia, com ênfase em... Oi? O Lucas Alves. Perdão. Nós temos aqui o Lucas Alves Ladim. Ele é mestre em psicologia, com ênfase em análise do comportamento pela PUC Goiás, com pesquisa sobre comportamento problema e suas variáveis de controle, especialista em terapia comportamental, teoria e aplicação pela USP, com trabalho em comportamento verbal no autismo, graduado em psicologia pela Faculdade Anhanguera de Anápolis, com pesquisas de iniciação científica e esquizofrenia, análise do comportamento verbal, professor no curso de especialização Análise do Comportamento Aplicado da Faculdade Delta de Goiânia, professor das disciplinas Análise Experimental do Comportamento e Behaviorismo e Superior de Estágio em Terapia na Perspectiva da Análise do Comportamento na Faculdade Anhanguera de Anápolis, pesquisador nas áreas de esquizofrenia, autismo, comportamento verbal, comportamentos problemas, pesquisa básica. Atualmente trabalha como psicólogo coordenador do Latim, Instituto de Análise do Comportamento em Anápolis. Atualmente, no atendimento e na supervisão de atendimentos de crianças com deficiência intelectual, autismo e outros transtornos. Profissional graduado em Química Fármaco Industrial pela Faculdade de Tecnologia Senai Roberto Magé. Nós temos conosco também o Arthur André Pitanga. Ele possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, em 2006, mestrado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, em 2009, e doutorado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica, em 2016. Atualmente é professor de pós-graduação da Faculdade Católica de Anápolis, professor de graduação da Faculdade Católica de Anápolis e parcial do Centro Universitário de Anápolis. Tem experiência na área de psicologia com ênfase, psicologia clínica, atuando principalmente
nos seguintes temas: terapia comportamental, sonhos, psicoterapeuta, metodologia científica e sentimentos sexuais. Bruno, aí eu vou pedir uma gentileza, eu só recebi esses 2 currículos até o momento. Se você puder Fácil. encaminhar para o Yuri, eu faço a apresentação também. Não, sem problema. Faltou a da Lara, né? Isso. A Lara, ela é professora aqui na Faculdade Anhanguera também, orientadora de estágio, né, da área de psicanálise. Ela é psicóloga e psicanalista graduada em psicologia pela Universidade de Brasília, mestre em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo. E, bom, pessoal, eu vou passar a fala para os palestrantes, né, porque a minha missão aqui é mais só de acompanhar, não é de, de, é, de falar também, né? Eu falo muito, então eu vou deixar que os nossos principais astros do dia falem também. Eles têm uma experiência, uma vivência bastante interessante em clínica e acho que tem muito a contribuir, principalmente para essa realidade que a gente foi obrigado a se acostumar, né, do dia para a noite, e que a gente ainda está se adaptando, né? A gente ainda está precisando tentar se posicionar e se localizar nessa nova realidade, né? Lucas? Começa comigo? Com alguém? Então tá bom. Bom, para a gente falar dessa questão de efeitos psicológicos pós-pandemia, né, quais são os enfrentamentos que nós teremos na nossa prática profissional com a população, é importante entender um pouco primeiro o que aconteceu antes do pós-pandemia, o início da pandemia, até o momento atual que estamos vivendo, né? Esse período de pandemia, ele trouxe muitos efeitos psicológicos na população de uma maneira geral, tá? Eu vou pontuar rapidamente esses efeitos gerais e vou dar uma pequena ênfase à maior parte do público que eu trabalho, tá? Então, o que que nós notamos durante a pandemia? Aumento muito grande nas questões que se referem à ansiedade, em que todos estão sofrendo, o medo, depressão, tá? Então, são todas características que nós temos cada dia mais recebendo em nossos consultórios, né? Quem trabalha vou falar da posição de quem trabalha com clínica, que é a minha área, cada vez mais esse público chegando. Possivelmente, hoje, eu devo atuar com aproximadamente 50% das pessoas que eu atendo, com ênfase nessas características, advinda da pandemia, tá? Então, muitos casos, as pessoas estão enfrentando perdas de pessoas próximas, tá? Então, o que nós tivemos? Perda de parente, perda de amigos, perda de conhecidos, tá? Perda das pessoas que a gente gosta, perda das pessoas que a gente admira, daqueles que a gente conhece, daqueles que a gente via na televisão, né? Então, nós estamos enfrentando um período de luto muito grande. E o que tem acontecido é a forma como nós estamos lidando com essa situação, tá? Muitas vezes as pessoas que nos procuram, elas estão tentando meio que se livrar desses sentimentos que elas estão tendo nesse período. E a gente sabe que isso não é possível, né? Esse sentimento é totalmente contextual ao momento que estamos vivendo. Então, o que nós temos feito muito em nossa atuação, e até preparando para um pós-pandemia, que vai vir muito disso ainda, é trabalhar questões como aceitação de todo esse momento, entendimento do funcionamento, de como nós funcionamos mediante a situação atual, tá? E como nós podemos fazer daqui para frente. Tá? Eu trabalho muito com pessoas com diagnóstico ou hipótese diagnóstica de autismo. Nessa área de trabalho, nós enfrentamos dificuldades em todas as esferas, tá? Quando surgiu a pandemia, nós enfrentamos dificuldades no que se refere a diagnóstico dessas pessoas,
e a intervenção com essas pessoas, seja crianças, sejam adolescentes, sejam adultos. Tá? Como que nós enfrentamos dificuldades diagnósticas? Tá? Um dos critérios que a gente tem para o diagnóstico do autismo, uma das variáveis que a gente considera é quando as demandas sociais são exigidas das crianças. E muitas dessas crianças não tiveram demandas sociais exigidas por conta do próprio isolamento social que foram submetidas. Então, o que que nós prevemos que pode acontecer daqui para frente? Muitas demandas sociais retornando e talvez a gente tenha até um aumento, inclusive, na questão diagnóstica, tá? Isso não é algo que a gente pode martelar, mas que a gente pode entender como uma possibilidade. Além dessas questões de hipóteses, nós tivemos dificuldades na questão do nosso próprio trabalho, nas intervenções propriamente ditas. Lá no começo da pandemia, não existia trabalhos que diziam como lidar em situações de pandemia, porque nós não havíamos enfrentado esse tipo de situação. Haviam trabalhos nessa área do autismo falando como intervir, por exemplo, à distância. Tudo bem, tá? Como fazer um trabalho, por exemplo, de telesaúde, né? Então, o que que nós tivemos que desenvolver lá no começo? Como a gente trabalhar naqueles momentos de isolamento total, trabalhando, orientando familiares, assim como trabalhando com as próprias crianças, adolescentes e adultos. Então, esse foi o primeiro enfrentamento. O que que nós tivemos nesse momento? Dificuldade de adaptação de todas as partes, tanto as pessoas que estavam recebendo o serviço, quanto os profissionais que estavam executando, tá? Até essa adaptação ocorrer, nós tivemos perda do trabalho realizado, tá? Então, em muitos casos, muitas das crianças que a gente atendia, elas ficaram meio que travadas naquilo que estava sendo desenvolvido com elas, tá? E até mesmo com um pouco de perdas, em vários casos, né? Então, nós conseguimos ensinar uma parte do trabalho a ser executada pela própria família. Com o retorno desse trabalho, nós começamos a recuperar parte disso, tá? Então, qual que é o momento atual que nós estamos vivendo hoje? Desde as pessoas que a gente atendia lá no começo, o momento de recuperação daquilo que a gente tinha perdido de trabalho, o momento de manutenção que a gente teve das coisas que foram conquistadas e uma preparação para o que vem depois, tá? Essas pessoas que nós atendemos, elas recebem um atendimento além das estimulações que nós temos que nos preocupar em fazer com elas. Nós também tivemos que trabalhar situações de perdas com as mesmas. Tá? Então, nós tivemos várias crianças, vários adolescentes e adultos que perderam pessoas importantes próximas e tivemos que trabalhar no intuito de como ensinar a família, como fazer com essa pessoa para passar por esse momento que foi tão difícil, que está sendo tão difícil, né? Adolescentes e adultos, nós tivemos que intervir muito em questões, em como tomar cuidado, como ter segurança no que compete ao uso de máscara, à manutenção do distanciamento, e isso muitas vezes foi trabalhado até com algumas regrinhas, como, por exemplo, ensinar elas a entender que cumprir esses critérios de segurança vão ajudá-las a lá na frente, por exemplo, manter a presença de pessoas que a gente gosta, tá? Como os pais, os avós e tudo mais, tá? Então, o nosso momento agora é pensar nesse retorno, tá? E... Espera aí que deu uma travadinha na minha tela aqui. Nosso momento agora é pensar nesse retorno ao convívio social, principalmente que agora está retornando a questão das aulas, né? Então, nós temos muitas pessoas voltando para esse convívio e o nosso trabalho é realizado para como elas vão se inserir, como elas vão se comportar nesses ambientes novamente, tá? E como elas vão enfrentar as dificuldades. Esse retorno, possivelmente, a gente vai ver pontos positivos, principalmente no que se refere às questões sociais, tá? Então, eu já tenho notado, por exemplo, em alguns casos, que
o convívio social novamente tem trazido já melhoras para essas pessoas que estavam isoladas, tá? Claro, sempre pensando nas questões de todos os cuidados possíveis. Bom, então o trabalho é basicamente direcionado à orientação, treino e terapia. Vou deixar minha fala inicial como sendo essa, Bruno. Aí, quaisquer perguntas ou debate, a gente vai prosseguindo aí. Certo. Arthur, me permite passar a fala para a Lara primeiro, para a gente ter uma visão de uma outra abordagem, e depois a gente passa para você, que tem a manha também. Lara? Oi, Bruno. Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia. Eu estou em dúvida, Bruno, uma questão técnica. Quanto tempo eu tenho para falar, assim, essa fala inicial? A Jaqueline falou que a gente tem tempo, então... Ai, Olha, Deus, você não me perigo. compromete desse jeito não, Bruno. Para a organização, Lara, a gente tem ficado assim, pelo menos no máximo até 20 minutos, né, para dar tempo de todos falarem e a gente ter uma discussão no final, para ficar mais justo todo mundo. Claro, beleza. Não, então vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente ao convite. Bom, desde sempre, a gente sabe que o convite ao encontro e à conversa, ao diálogo é preciosíssimo. E diante da nossa pandemia e desse cenário avassalador, isso se intensificou ainda mais, né? Por diversas maneiras, diversos motivos, que acho que vamos falar sobre eles hoje, né? Então, de saída, muito obrigada pelo convite, pela interlocução, pelos colegas da mesa. Muito bom ouvir sua experiência, Lucas, como é que você pôde viver e conduzir seu trabalho nesse período. E, bom, vou falar um pouquinho de mim, né, assim, de onde eu vi e vivi a pandemia. Tenho um percurso em psicologia clínica, né, um mestrado concluído durante a pandemia, começa daí um grande desafio enfrentado, né. Atualmente eu sou membro de 2 laboratórios de pesquisa da pós-graduação da Universidade de São Paulo, do Instituto de Psicologia. Então, de saída, pudemos viver essa pandemia de dentro desse lugar, né, da pesquisa, da execução de trabalhos que tiveram que se suspender e se reinventar, né, promoção de grupos e atendimentos, entrevistas, tudo isso se suspendeu do nada, né, e como reinventar a pesquisa clínica diante de uma pandemia. Também pude viver dentro do consultório, que para mim é o meu lugar sagrado e precioso, assim, é de onde nunca saí, apesar de outras atividades, sempre mantive o consultório. Então, também o que vou propor para que a gente reflita um pouquinho junto hoje é desse lugar também, de dentro do consultório, da escuta clínica íntima individual. Esse consultório, por sua vez, também se reinventou, né? Saímos da materialidade do espaço físico e fomos para o online. Uma prática que, bom, entre os psicanalistas ocorria eventualmente, assim, mas nem sempre com bons olhos, quase como uma exceção, um atendimento online aqui e ali, algum paciente no exterior que não encontra um analista, né, que fala a própria língua, sempre num regime de exceção, assim, e de repente, bom, se não me engano, segunda semana de março, né, todos nós, de repente, migramos para o online. E, bom, pensar os desafios disso, os efeitos disso numa escuta clínica, né? Bom, também falo com vocês da experiência de supervisora de um projeto da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, em parceria com a Universidade de São Paulo. O programa Autoestima foi idealizado a fim de oferecer aos profissionais de saúde de São Paulo um espaço de formação e acolhimento para enfrentar os desafios da pandemia. Os múltiplos laboratórios da USP, cada um à sua maneira e a partir do seu próprio viés teórico, propuseram intervenções e cursos de formação e aprimoramento a esses profissionais que estavam ali na linha de frente da pandemia.
E nosso laboratório propôs... a Érica está no chat. Oi, Érica. O nosso laboratório propôs um curso de aprimoramento na condução de grupos online a esses profissionais. O que foi um imenso desafio, e pudemos ouvir o que esses profissionais da linha de frente estavam ouvindo, tanto dos usuários do SUS, quanto dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo, que também foi um projeto pioneiro. Fizemos um grupo online com esses servidores que estavam retornando ao trabalho presencial. Então, também propõe hoje uma reflexão a partir dos fragmentos escutados desses servidores, vamos lá, tanto da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, que retomavam o trabalho presencial, quanto dos próprios servidores do Sistema de Saúde de São Paulo, do SUS São Paulo, e que permaneceram ali na linha de frente da pandemia, ano passado todo, e seguem esse ano, e hoje trazem essas reverberações disso, né? Essas elaborações. E bom, uma última posição, e aí peço licença para falar de uma posição tanto pessoal, assim, que, enfim, não deixa de ser um viés do meu olhar e do que proponho para que nós conversemos hoje. Uma experiência pessoal, assim, meu marido trabalhou na linha de frente da pandemia, teve Covid nesse momento crítico, tivemos que enfrentar um quadro difícil, enfim, e outros familiares também, então acho que não tem como dizer do que vamos dizer hoje sem nomear essa posição pessoal também, né? Afinal de contas, estamos falando de um processo que atravessou todos nós. Feita essa introdução, eu proponho que a gente comece pensando a própria noção de um pós-pandemia, né? Assim, não deixa de ser um termo otimista, esperançoso, porque ela não acabou, né? E qual o distanciamento possível que nos autoriza a dizer alguma coisa. Acho que a gente está tentando alguma distância, alguma perspectiva para elaborar toda essa experiência, e isso por si só é imensamente válido, mas não deixa de ter uma espécie de celebração contida, e é daí que eu reforço, né? Falar do pós-pandemia nos permite pensar duas coisas: que ela vai ter um fim e que a gente vai sobreviver para poder falar dela. Então, que seja esse o tom, né, da nossa reflexão e da possibilidade de esperança e de luz e de renovação que a gente atesta, acho que diariamente, tanto na nossa vida pessoal quanto no exercício do nosso ofício, né? Partindo dessa saída, eu vou propor para que a gente pense dois eixos de discussão. O primeiro eixo, numa tentativa de responder à pergunta de quais os efeitos psicológicos esperados. Vou dizer um pouquinho sobre isso, sobre esses efeitos na perspectiva teórica da qual falo, a partir das escutas que tive nessa pandemia e sigo tendo, né, que nomeei de saída para vocês. E o que eu acho que a psicanálise pode colocar na roda e pode fazer a conversa girar e pode nos munir de instrumentos, né, de reflexão. E o segundo eixo vai tentar responder e botar para conversar as perspectivas de intervenção. É evidente que os dois eixos se comunicam, né? Uma leitura sobre os efeitos psicológicos automaticamente delineia uma proposta de intervenção, né? Então, esses dois eixos se comunicam. Vamos lá. De saída, sobre os efeitos psicológicos esperados nessa pandemia, eu gostaria de apontar os efeitos dessa supressão do cotidiano que nos atravessou. A supressão do cotidiano na maneira mais literal, né, de não sair de casa, de não ir ao trabalho, desse ativismo que nos consumia, nos liderava, nos deixava obstinados no cotidiano. De repente isso se suspende. Isso muda de figura. De repente a gente não sai mais, a gente não tem 200 afazeres, listas de compras absurdas. E quais os efeitos disso, né? É uma suspensão que afeta as pessoas de diferentes maneiras. E
E o que eu proponho para que a gente pense é o que, bom, acabamos nomeando como uma experiência de verticalização da nossa relação com a existência. Diante dessa suspensão, diante da possibilidade do morrer, diante do contato com essa dimensão que a gente nunca se resigna a ela, né? A efemeridade da nossa existência. Diante disso, o que veio? Muita coisa, né? Muitas indagações, muitas perguntas que nunca fizemos, muitas reflexões que nunca acessamos, muita coisa levada para debaixo do tapete que de repente pulou no nosso colo, né? O que é minha vida? Qual o meu destino? O que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido da existência? Quais foram as minhas escolhas pessoais, profissionais? Relatos de pessoas com um profundo estranhamento das relações, ao ponto de taxas de divórcio escalarem, né? Quem é esse? Quem é essa pessoa com quem eu convivo, que mora comigo? Não reconheço. Ou pessoas que estavam no começo de um relacionamento, de repente se viram casadas. Então, essa verticalização da experiência da existência, da nossa relação com a existência, me parece uma demanda existencial que se instaura ali, dia 11 de março, mas se perpetua, e creio eu que se perpetuará durante muito tempo. Né? Os efeitos de se pensar, o sentido da existência, as minhas escolhas, as minhas relações. Bom, a morte está aí, e aí? Como foi a vida? Em que termos a minha vida foi vivida? E, bom, a possibilidade de olhar com calma e com carinho para essa pergunta, sair da discussão, né? Como o Lucas bem colocou, não tentar se livrar desse sentimento, mas encarar o abismo, né? Que atravessou a todos nós. Bom, a possibilidade disso acontecer pode gerar partilhas muito produtivas, e isso é o que tenho visto, vivido, ouvido nos meus espaços de escuta, tanto institucionais, quanto do consultório privado, quanto os grupos de atendimento. Por mais que demandas pareçam, entre muitas aspas, superficiais, à medida que elas vão comparecendo, a gente se encaminha para perguntas um tanto mais existenciais, de sentido de vida, de escolhas, de posição diante da própria vida. Né? Bom, fazer perguntas inéditas gera efeitos inéditos, né? Bom, como tirar proveito de tantas descobertas dessa produção? Isso que a gente aprende já no começo da graduação, né? É na crise que se começa a possibilidade de transformação. O conceito de crise reposicionado, repensado dentro da psicopatologia. Bom, estamos aqui diante de uma crise, e aí? Qual vai ser o próximo passo? Como é que vai ser as condições de possibilidade de criação, de invenção e de construção e elaboração do que vivemos, né? Bom, o que vivemos? Uma experiência de desamparo absoluta, né? A noção de desamparo, o literal nos ajuda a pensar, né? Não amparados, não há chão, o chão sumiu. Né? Todos esses recursos simbólicos, imaginários que nos organizavam, que nos nutriam de uma mínima experiência de segurança no mundo, sei o que vai acontecer daqui 5 minutos, sei minimamente, penso que sei, de repente tudo isso falha. E o que vem? Né? Esse primeiro eixo de discussão da experiência existencial e verticalização da existência é o que eu queria propor para a gente pensar esses efeitos psicológicos. E um segundo eixo é sobre a reflexão das perspectivas de intervenção. Diante dessa demanda existencial e dessa experiência de desamparo, vejam, compartilhada e singular, porque embora todos nós tenhamos experienciado isso, né, de uma maneira inédita, uma pandemia simultânea, né, no mundo todo. A gente, bom, gripe espanhola, peste negra, ouvimos relatos, mas essa experiência de, ao mesmo tempo, estarmos todos assolados pelo mesmo mal, invisível, diga-se de passagem, inédita, né?
e os efeitos existenciais disso. O segundo eixo que quero propor para que a gente pense junto sobre a perspectiva de intervenção é a possibilidade, aí é uma convocação para nós, falo em primeira pessoa do plural, a possibilidade de que nós ofereçamos a quem quer que possa precisar do nosso cuidado uma experiência radical de alteridade. Essa alteridade que foi suprimida e achatada durante a pandemia, e já vinha sendo, né? Vamos lá. Se a gente fizer um pequeno resgate histórico sobre toda a modernidade, a gente vem numa consolidação no paradigma do individualismo, né? O sujeito individual, único, capaz de se determinar, de tomar as próprias decisões, de criar o próprio percurso, construir a própria história. Paradigma da modernidade, né? Vínhamos nesse processo histórico se acirrando com a internet, redes sociais, e essa construção da imagem de si como única, completa, perfeita, né? Nem que tropeçando e tentando transmitir essa ideia, quando na verdade ela não era experienciada numa completude de fato, vínhamos num crescente acirramento das relações, desde as eleições e até antes delas, né, cisões nas relações sociais, rupturas, hostilidades, ensimesmamentos, né, isso que comumente falamos a nossa bolha, nossos algoritmos, né, vínhamos nesse encarceramento, nesse empobrecimento da experiência do diferente, da alteridade, da relação com o outro, de repente pandemia, né? E fomos para as nossas próprias gaiolas, nossas próprias janelas aqui, né? E a experiência com o outro, imediata, isso também, né? Isso é um dado. A experiência do tempo. Ver um vídeo é diferente de aqui. Agora, estamos numa live, né? Síncronos, com a possibilidade de surpresa, de interação, de uma mensagem no chat. O que é que espontaneamente surge dessa interação? De repente, tudo isso se suspende e a gente vê um achatamento da experiência de relação social, um achatamento da experiência do cotidiano com o outro, através do outro, de transformação no laço social. E aí que é a minha aposta, já me encaminhando para o fim da fala, que nós sustentemos essa experiência de alteridade, de estar com o outro num laço social que suporta a diferença, que suporta o desencontro, que suporta a não completude, né? Bom, desde Freud, toda a psicanálise, a ética da psicanálise retomada por Lacan, que propõe que a ética da não completude, a ética do não todo, de sustentar esse desencontro, e não apesar dele sobrevivemos, mas com ele e a partir dele criamos a possibilidade de existência, né? Acredito que nossas propostas de intervenções nas mais diversas áreas, formatos e com toda a criatividade que nos for possível, apontará para a sustentação da experiência de alteridade que faça com que a existência passe a ser possível e que dirá rica, feliz, que o mundo volte a nos oferecer a experiência de bom, somos bem-vindos aqui, e o que vamos fazer durante esse caminho? O que vamos inventar de nós mesmos, né? Esse tópico saúde mental vem à tona e vira a grande menina dos olhos da nossa situação atual, né? A todo lado, todo canto fala-se de saúde mental, e bom, vamos lá, pilares da saúde mental, o básico da saúde mental, a experiência de constituição de si, eu existo, e o outro existe. E isso permanece, isso é possível, né? Deterioração da saúde mental, vacilam essas duas instâncias. O eu, quem eu sou, o meu pleno exercício, minha plena existência no mundo vacila, ou o outro, que aparece nos sintomas paranoicos, chegando ao ponto do literal, né? Ouvir vozes, o outro entra em mim e me diz o que fazer, o que pensar, o outro está em mim. Numa perspectiva mais neurótica, digamos assim, o que o outro quer de mim, quais as expectativas que eu preciso atender, quantos likes eu vou conseguir, qual vai ser o público, como eu vou conseguir ser aceito pelo outro. Então, nesse segundo eixo, proponho que a gente pense, debata, e esse é meu voto de fé,
de que a gente sustente a experiência de alteridade, que a gente sustente a possibilidade de que a diferença não só seja suportável, como produtiva, viva, enriquecedora da vida, que está tão apequenada, né? Está tão empobrecida, e que a gente consiga suplantar o paradigma individualista que vinha se encaminhando desde o início da modernidade, se consolidando agora, mas por uma experiência de laço social que aumente a nossa potência de vida, aumente a nossa potência de existência. Portanto, falamos com o primeiro eixo, né, da verticalização da existência e a alteridade como saída, possibilidade de atuação, de criação e disponibilidade ao outro. Por fim, deixa eu dar uma olhada quanto tempo eu tenho. Bom, 19 minutos, estou no meu último minuto. Eu queria partilhar com vocês o que achei um exemplo vivo, emocionante dessa proposta. Perdemos esse ano, né? Nosso querido colega, inspirador, professor, mestre, Contardo Caligares, faleceu no início, em março de 2021, e tivemos o privilégio de ouvir da Maria Homem, esposa do Caligares, o relato do seu último contato com ele, a última conversa com ele. Ele teve o privilégio, ou o azar, depende de quem pensa, né, de encarar a morte com sobriedade, lúcido, estava consciente, sabia, né, que a morte se encaminhava. E ela nos conta sobre essa interação. Eu vou ler um trechinho. Termino com o relato de Maria Homem, que generosamente nos conta das últimas palavras de Contardo Caligares a ela, este importante colega de profissão que também nos deixou neste ano de 2021. Tendo interrogado Contardo por diversas vezes, apaixonadamente, o que seria de mim sem você? Né? Essa devoção passional que a gente diz a quem ama, né? O que seria de mim sem você? Bom, na véspera de sua partida, estando ambos conscientes do iminente desfecho, o tom da pergunta ao seu amado é outro. O que vai ser de mim sem você? Ao que o solitário retirante responde, vai ser o que você quiser. Bom, que consigamos sustentar, apesar de todos os pesares, a possibilidade de oferecer ao outro uma palavra para que ele possa seguir, apostando não na negação da experiência de profundo desamparo que nós estamos vivendo, não tentando atenuar e dizer, tá tudo bem, vai passar, é melhor assim, mas apostando na única saída possível, o desejo que possibilita a nossa invenção. Bom, termino aqui minha fala inicial, agradeço e vamos conversar. Passo agora a palavra para o professor Arthur, né, para que ele faça as considerações dele também. Bom dia a todos, estão me ouvindo bem? Bom, acho que essa questão da pandemia vai ser um assunto muito falado por muito tempo ainda, vai repercutir bastante na nossa vida, no nosso trabalho como psicólogo, né? Tanto no nosso trabalho como também na nossa vida pessoal. Mas o que era uma pandemia há alguns meses atrás, alguns anos atrás? Ninguém nem falava dessa palavra. Pandemia era uma palavra que a gente via muito mais em filme, né? Do que necessariamente vivenciar uma realidade que nos trouxesse, por exemplo, tanta mudança como nós estamos enfrentando. E quando a pandemia foi anunciada e começa o surto de Covid, né, em outros países, é interessante porque parece que começa a ter, se a gente colocasse um fundo musical, né, de tensão na situação, ela vem se aproximando devagar, né? Ela vem se aproximando devagar, ela vem chegando a cada país, ela vem atravessando o continente, então você tem uma morte, você tem duas, você tem tantos números de contágio,
e a cada dia os jornais vão mostrando os gráficos e vão mostrando a crescente, né? Dessa onda que vem devagar e vem muitas das vezes chegando de uma forma que a gente nunca pensava vivenciar na vida, né? E aí, muitas das vezes as pessoas diziam, o que a gente faz com a pandemia? A grande pergunta era essa, e a resposta é, nós não sabemos. Até hoje nós não sabemos lidar com isso. É uma grande novidade, é um grande drama da nossa vida, que fez com que a gente passasse a trabalhar de uma maneira diferente, a se relacionar de uma maneira diferente, e várias restrições, com a tentativa de sobrevivência. O tamanho é a força da natureza, né? Então, um primeiro momento é que nós não sabíamos e ainda nós não sabemos de muita coisa sobre como lidar com essa questão da pandemia. E é sóbrio e responsável assumir isso, mesmo que a gente tente fazer alguma coisa com o que a gente tem, com o que a gente sabe, né? Então, eu sempre digo isso. O que é uma pandemia? É um dos fatores mais imprevisíveis que a gente pode ter. Porque você pode ter o maior cuidado, perder sua vida, perder a vida de um parente querido, de um amigo, de uma pessoa famosa, né? Então, é uma situação que nos deixa na dúvida, né? E essa aproximação gradativa, ela é aterrorizante, né? Quer dizer, quem imaginava que numa cidade como a nossa, Anápolis, nós íamos perder, no prazo de um ano, 1.000 pessoas, né? Quando a gente observava na televisão um avião que caía, que morria 100, 200 pessoas, aquilo era uma grave tragédia. E esse número não chega nem perto do que diariamente nós estamos observando todos os dias no Brasil, uma taxa de morte muito alta que aterroriza e que assusta. E aí é claro que tem uma coisa muito interessante, que quando as pessoas começaram a dizer nós temos que lavar as mãos com sabão, álcool gel e colocar a máscara, naquele momento não existia vacina e a gente tinha que esperar essa vacina quase que milagrosa, né, chegar na nossa vida. A gente começou a se deparar com a coisa que eu falava em sala de aula para os meninos. Presta atenção no que os cientistas estão falando, porque eles vão falar aquilo que a gente fala na sala de aula para vocês o tempo inteiro, que vocês devem valorizar a partir de agora, que é previsão e controle. Nós nunca valorizamos isso. Nós começamos a entender uma força da natureza chamada Covid-19, começamos a trabalhar com uma previsão, você vê, olha, vão morrer muitas pessoas se nós não fizermos tal coisa, e que começamos a buscar aquilo que é valioso, pelo menos numa linguagem analítico-comportamental, que é o controle ético, que é controlar bem, para a nossa sobrevivência. E aí começa-se, então, o surgimento das primeiras vacinas, dos primeiros testes, a luta diária dessas pessoas em laboratório para tentar achar uma fórmula que, se não por completamente, mas, por exemplo, refreasse essa taxa de mortalidade. Nós nos deparamos, então, com o poder que o nosso conhecimento tem, o poder que a ciência tem de salvar vidas. Só que, por outro lado, também, nós nos deparamos por N situações sociais, econômicas, políticas, ideológicas, com aquilo que nós, analistas do comportamento, experimentamos todos os dias na universidade. Nós sabíamos, mas agora isso é experimentado de uma escala muito grande, que é uma escala social, que é o negacionismo da ciência. E eu aprendi uma coisa muito interessante, né? O conforto das pseudociências e da ignorância cobra um preço muito caro depois. Uma sociedade materialista, uma sociedade que subverte o conhecimento, uma sociedade que vende barato soluções para os nossos problemas psicológicos, uma sociedade repleta de soluções mágicas, que se vê rendida de joelhos na frente de um vírus real, que depende de uma ciência agora real, não fantasiosa, mas simplesmente uma ciência que, de fato, tenta salvar as vidas das pessoas. E aí é que eu fico pensando o que os coaches, o que os milagreiros vão dizer daqui a algum tempo sobre isso, né? Haja psicologia para que a gente possa entender depois os efeitos da pós-pandemia. E quais foram, então, os efeitos psicológicos imediatos da pandemia?
Primeira coisa interessante é que a gente viveu, e eu observo isso, aquela ambivalência que vai muito além do DSM-5 e das nossas rotulações, que é aquela ambivalência de ansiedade, pânico e depressão. Ansiedade porque esse vírus é imprevisível. Você não sabe se você vai ser contaminado, se algum parente seu vai morrer, se você vai perder o emprego, se você vai ter sequelas físicas, se você vai ficar endividado, se você vai perder a pessoa que você ama. Isso causa muita ansiedade, muito pânico, muito medo. Mesmo que esse medo ainda seja disfarçado, vivido de uma forma muito subjetiva. E a gente vive também a depressão, exatamente pela perda dos nossos reforçadores sociais. Eu fico pensando, por exemplo, uma pessoa que perdeu a mãe, por exemplo, que chega em casa e que não tem o café que aquela mãe fazia, que não tem o abraço daquele pai, que não tem um cachorrinho que brincava, que às vezes você fala, meu cachorro não morreu de Covid, mas são perdas que a gente tem. Ou que não pode mais morar naquela casa, ou que não pode mais abraçar o filho, ou que muitas das vezes não pode nem mostrar o rosto, ou que não pode sair para aquele que fazia. Então, essas perdas dos nossos reforçadores, dos nossos encontros sociais, elas começaram a causar restrições comportamentais, e a restrição comportamental de ficar confinado no primeiro momento, obviamente, vai te causar sensações e consequências psicológicas imprevisíveis. Por isso que eu começo a minha fala dizendo a gente não sabe. Tudo era muito imprevisível. Eu acho que é interessante, por exemplo, quando no meio de semana eu abri o portão da minha casa, olhei, eu moro perto de uma avenida movimentada, eu moro perto de uma construção de prédio extremamente barulhento, eu olhei aquele silêncio. E aquele silêncio como se fosse aquela nuvem da pandemia que vem chegando devagar e vem aterrorizando. E aquele imaginado, aquele som de fundo, fúnebre, triste, onde as pessoas confinadas e com medo dessa força da natureza chamada Covid-19. Mais uma vez a gente diz, bom, como é que a gente vai sair dessa? Né? E aí veio a questão da terapia, dos psicólogos, né? Poucos meses depois oferecendo soluções psicológicas das mais inimagináveis por tudo, e eu ficava aterrorizado com aquilo, porque eu ficava, gente, a gente não sabe. São situações muito imprevisíveis. O que a gente poderia assumir era a humildade científica de dizer, temos que pesquisar. E aí eu tenho uma coisa muito interessante, né? Mesmo que ainda online, né? Mesmo que com muita restrição, com muito cuidado, a clínica se torna um espaço muito interessante. Porque ali é que vai haver a verdade da qual nós precisamos saber sobre as consequências do Covid. Nenhum outro lugar talvez seja tão privilegiado assim, porque lá na UTI, naquele hospital de campanha, a gente está lidando com a questão física. Ainda não chega o significado, não chega o sentimento, não seja o pensamento daquela situação que nós podemos ouvir na clínica. E aí vem uma grande questão importante, que é, pelo menos para nós terapeutas comportamentais, a grande pergunta que ficou para nós o grande desafio que era como desenvolver repertório em ambiente limitado e restrito. Essa era a grande questão. E agora, o que é que eu faço? Porque se eu falo que essa pessoa sair, ela não pode sair, ela pode se contaminar. Se ela fica em casa, ela fica angustiada. O que ela pode aprender em casa? Vem uma grande questão para a clínica agora, como sair dessa? E, obviamente, uma coisa que já era bem falada nos cursos de psicologia, eu dou aula de psicologia hospitalar, e quando a gente entra na questão dos cuidados paliativos, né, a gente vai falar do luto. Ah, o luto. E agora? Sem velório, sem despedida. Como é que é isso? Qual que é o impacto que isso gera nas pessoas? E aí é que está o espaço da clínica, eu preciso ouvir. Porque lá na clínica é que é o lugar privilegiado da gente saber o que essa pessoa está sofrendo. Só que aí vem a mídia. E a mídia, ela muda muito, disfarça muito, engana muito o que de fato as pessoas vivem subjetivamente. Aí você tem o heroísmo daqueles que saíram da UTI, quase que insensíveis até, porque divulgam o entretenimento de um sujeito vencedor.
E aqueles que morreram foram derrotados? Não? E aí vem a questão da derrota. E a derrota ela é silenciada. Porque numa sociedade competitiva, consumista, materialista, os derrotados não têm voz, não têm vez. Aqueles que venceram o Covid demonstram, muitas das vezes, o impedimento de um sujeito, muitas das vezes, insensível a várias situações. Mesmo que ainda tenha sofrido, passado o seu pânico, o seu medo, as suas dificuldades. Não o sujeito em si, mas a nossa forma de divulgar essas coisas. Que deixa a gente, às vezes, pensando. Então, essas vozes de pessoas que sobreviveram, cadê meu pai, cadê minha mãe, cadê meu filho, cadê o meu ídolo? Essas vozes ainda estão silenciadas. O espaço da clínica vai ser um lugar importante para que a gente possa ouvi-las. Então, o que é os problemas, os efeitos psicológicos da pós-pandemia? Nós não sabemos ainda. Eu tomo atitude de prudência porque nós temos que ouvir. Porque ali, no ouvir, nós vamos ouvir o que essa pessoa tem para dizer do governo. O que essa pessoa tem para dizer do negacionismo. O que essa pessoa tem para dizer do tempo de vacina, da vacina que não chegou a tempo. Porque é da clínica para a rua. Essa voz vai ser ouvida na clínica, mas ela tem que ir para a rua. Hoje eu não tenho a pessoa que eu amo. Isso tem culpado. Isso tem projeto. Eu preciso agora, mais do que nunca, a partir da clínica, e nós somos sujeitos políticos, inegavelmente, criar a condição não só da escuta, mas criar a condição do grito também. Porque tem muita voz entalada, tem muita revolta silenciada daqueles que foram vencidos pelo coronavírus. Então, a clínica não pode ser aquela clínica fechada do psicologismo. A clínica também tem que ser uma voz política e econômica que dá autonomia e empoderamento de um sujeito que vai voltar enraivecido para esse governo genocida que a gente tem. Se não for assim, a clínica não é clínica, porque a clínica é da revolta. Na área da análise do comportamento, a clínica é por contra-controle. O Skinner fala uma coisa muito interessante, né? Nós temos 5 agências de controle. A religião, a família, a economia, a política e a psicoterapia. Só a psicoterapia ela vai lidar com o impacto das outras 4, porque as instituições nos controlam de forma aversiva. Se na clínica esse sujeito não ganha voz, o que nós estamos fazendo? Né? Bom, a minha fala ela é política, porque eu não vejo de forma nenhuma falar de vírus só como biologia. E nem só como efeito psicológico. Né? E o que é, então, os efeitos psicológicos? Só a clínica, a escuta da clínica, vai responder a longo prazo. E a longo prazo, nós vamos entender o que vai acontecer. Então, nós temos que ouvir, coletar dados e avaliar. Essa é a minha fala. Lucas e Lara querem fazer alguma acréscimo, alguma outra fala? Acho que não, acho que a gente pode ficar à disposição, né, de responder perguntas. Acho que os colegas aí explanaram de maneira brilhante. Tem uma pergunta aqui da Maíra aos palestrantes. Gostaria de saber como eles se fizeram ouvir, como foi a terapia para eles.
Cadê? Pode repetir, Bruno, por favor? Deu uma falha que eu não te ouvi. A Maíra Regiane, ela pergunta aqui, aos palestrantes, gostaria de saber como eles se fizeram ouvir, como foi a terapia para eles. Acho que em cima da fala do Arthur, né, da terapia ser um local para se fazer ouvir. Bom, no meu caso, eu entendo que a clínica ela é um lugar de ouvir e de falar, né? De você escutar e de você aprender a se expressar também. Então, pelo menos na ideia de uma clínica comportamental, a gente tem que aprender a descrever, né, as relações que a gente tem com o ambiente, a observar bem essas relações, entender qual que é o impacto que ela tem para conosco, né, para nossas características aí, nossa vida psicológica. Então, a gente tem que observar instituições, a gente tem que observar trabalho, a gente tem que observar relações familiares, a gente tem que observar relação com os nossos amigos, conosco mesmo, né? E é claro que a clínica comportamental ela leva para interações muito profundas e muito envolventes, né? Tanto terapeuta como clínico também. Nesse espaço, que eu sempre considero um espaço privilegiado, eu digo que a clínica é ensinar a ver, né? Ensinar a ver um mundo que a gente às vezes não consegue ver. Os psicanalistas, talvez a Lara pode dizer isso, né? Tornar consciente aquilo que está inconsciente ou sufocado na história de vida da pessoa. Para nós, analistas do comportamento, a gente pode dizer, por exemplo, ampliação de repertório de consciência, mas é ensinar a ver o mundo como o mundo é, e não como a gente gostaria que fosse. Por isso que muitas das vezes a clínica ela é política, a clínica ela é questionadora, a clínica ela é para ampliação de um sujeito, muitas das vezes, que é oprimido, né, pelas condições sociais em que vive. Então, essa é o espaço da clínica. A clínica é isso, ela é o confronto entre ouvir e falar, entre aprender a ver e aprender a questionar e buscar seu espaço no mundo. Se não for assim, não é clínica. Né? Se não for assim, por quê? Qualquer autor clássico que você lê na psicologia, Freud, Vygotsky, Skinner, qualquer autor clássico que você lê na psicologia, eles estão questionando os ditames sociais, as instituições, eles estão mostrando, né, o quanto muitas das vezes que as nossas formas de organização social elas muitas das vezes podem adoecer as pessoas, né? E quando a gente fala, né, uma fala política, eu espero que vocês entendam bem esse conceito, não é uma fala político-partidária, né? Porque a nossa posição aqui, ela é de uma fala no sentido de polis, de político, o homem que pensa o seu espaço compartilhado, o seu espaço social compartilhado. E nós devemos, acima de tudo, questionar todas as nossas formas de governo, principalmente se elas são aversivas, principalmente se elas fazem o controle coercitivo, como se diz o nosso querido Sidman, né? Como se diz o nosso querido Murray Sidman, né? O controle coercitivo que a gente muitas das vezes tem que observar e perceber. E essa questão da pandemia mostra muito isso, né? O quanto os nossos governantes, não só os nossos, mas de vários outros lugares do mundo, se tornaram perdidos mediante as forças da natureza e as dificuldades impostas numa situação como essa. Então, a clínica também, além de ser o abraço acolhedor daquelas pessoas que sofrem, é também, por exemplo, o espaço de crítica dessas situações que nós vivemos, né? Como seres sociais, como seres políticos que nós somos. E o ruim de ser o mediador é que a gente tem que se privar de fazer muitos comentários, mas eu só queria fazer um adendo à fala do Arthur, né? Esse questionamento, ele é importantíssimo, né? Eu, como psicólogo social, eu acredito, né? E a teoria nos mostra isso, não é só algo que eu penso da minha cabeça, né? Vários autores mostram que o não questionamento é o primeiro passo para uma vida alienada, né? Então, é importante que a gente questione sim, né? Questione o que está por trás, que está por trás das relações e tudo mais. E aí tem uma outra pergunta aqui da Leidiane Santana: qual tem sido a maior queixa dos pacientes nesse período? Algum de vocês quer responder? Bruno,
Lucas. Até antes de responder isso, eu gostaria só de fazer um link, até para pegar na fala do Arthur, a fala anterior, que a gente tem a questão da preocupação com os nossos pacientes, né? Mas como veio a pergunta aí sobre o nosso lugar de escuta, nosso lugar de fala, a gente tem a preocupação com nós também, né? Psicólogos, e com a nossa comunidade. Então, nós, enquanto psicólogos, também, né, perdemos pessoas queridas, perdemos colegas psicólogos. A Lara citou aí o Contardo, né, pessoas referências. Nós perdemos o Todorov, não foi pelo Covid, mas nós perdemos uma grande referência nesse momento. Perdemos colegas psicólogos daqui, professores, né? Perdemos o Bandura também. Perdemos o professor Nelson, que é um psicólogo tão querido aqui em Anápolis. Eu chorei muito nesse dia, quando eu fiquei sabendo da perda do Nelson. E é muito importante que a gente tenha esse espaço também para a nossa fala, tá? Então, em nossas terapias, tanto em nossa comunidade, né? Então, uma mesa redonda dessa tem uma importância muito grande também para nós trocarmos essas experiências com as pessoas que a gente trabalha. Eu trabalho com o professor Arthur, e a gente está sempre conversando de todas essas situações que a gente passa, dos contextos políticos, então não dá para a gente negar a questão política presente aí, não tem como, né? E o Arthur mesmo foi um cara que me ajudou bastante nesse período. Eu tive uma semana, por exemplo, que eu tive um pânico grande, eu fechei a clínica e morrendo de medo de morrer, com medo que alguém da clínica morresse, e foi. Então, eu tive que ter esses locais de fala para me ajudar também. Só complementando essa parte. Com relação à pergunta aí sobre as maiores queixas dos pacientes, eu tenho uma paciente que ela está com muito medo de morrer. E ela ficou por um período isolada e tinha que retornar ao trabalho, e isso a deixava muito angustiada, porque havia necessidade de voltar ao trabalho. Então, o que a gente tem percebido neles muitas vezes é isso. Às vezes vai para o isolamento, e esse retorno também para as atividades é um retorno muito difícil. Porque eu não posso, por exemplo, enquanto psicólogo, falar para ela assim: olha, se acalme, você vai voltar para o trabalho e vai dar tudo certo. Porque eu não sei se vai dar tudo certo. Porque ela pode voltar e ela pode pegar o Covid e morrer. Então, o que a gente tem que entender, o que é esse sentimento? A gente valida isso que ela está sentindo, mostra para ela que é natural esse sentimento e como que ela pode, através das suas necessidades, do seu contexto, agir em cima disso. Algumas conseguem se manter até num isolamento maior para se proteger, outras não, outras vão ter que retornar para esse convívio social. Então, o que eu tenho percebido muito nos meus atendimentos são esses pontos. Eu queria... Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Queria complementar a fala do Lucas. Muito boa, assim, é uma boa observação, né? O risco de cairmos nesse lugar de oferecer uma garantia, um sentido, sendo que, bom, para se ser capaz de oferecer uma garantia, um sentido, precisaríamos estar em uma posição de garantias, né, e de plenitude de sentido, e que não estamos. Então, assim, compreender de fato isso requer que a gente também encare o nosso abismo, né? Assim, acho que aí faz um link com a pergunta sobre a nossa própria experiência, né? No caso, deitada no divã, assim, né? Do que falamos, né? Bom, a psicanálise tem poucas regras absolutas, mas acho que posso colocar essa como uma delas, assim, né? A análise pessoal, a experiência, o tripé, formação, supervisão e análise pessoal. Bom, cabe questionar qualquer regra e por que essa regra, né? Eu aposto e aposto a partir do referencial teórico que tenho, da experiência profissional, clínica e pessoal de análise, é que saber que não temos garantia é uma coisa.
de fato, acessar isso é um pouco diferente, e essa experiência se dá com o nosso deitar-se, né, no divã, o nosso colocar-se na condição de dizer das próprias angústias, de achar os furos dos nossos discursos e entregar a um outro a possibilidade de nos apontar nossos desencontros e inconsistências e localizar o que de fato falta, né? E, bom, no limite, experienciar isso é condição para que nós possamos fazer uma clínica, como o professor Arthur bem coloca, não colonizadora, né? Atentos à possibilidade de exercício de poder que temos ali, né? De uma posição dogmática, de uma posição pedagógica, como ensinar a viver, né? Novamente, ensinar a viver, ensinar o que fazer, requer que eu me veja numa condição de saber absoluto, de acesso total a isso, né? Então, enfim, acho que as duas perguntas conversam, e o que tenho ouvido muito na clínica curiosamente, surpreendentemente, é o receio de o retorno ao trabalho amputar os ganhos do afastamento do trabalho. O que é curioso, mas especialmente nos profissionais da Secretaria de Saúde e de Desenvolvimento Social, que se afastaram, ficaram em algum trabalho remoto, estão voltando, dizendo, bom, tive tanto tempo com meu filho, adotei um cachorro, mudei a rotina de casa, estou presente em casa de outras maneiras, entendi o papel da minha família, dos meus amigos, estou numa proximidade maior. Eu não quero perder tudo isso, eu entendi tantas coisas, eu coloquei outras perspectivas sobre as minhas prioridades e, bom, se eu voltar ao trabalho, eu não quero perder, eu quero que isso se consolide. Então, isso também tem aparecido, assim, fazendo um contraponto curioso, né? Como o professor Arthur bem pontua, precisamos ouvir, né? Ouvidos abertos ao inédito, ao inesperado, e, bom, isso é inesperado, né? Pelo menos a mim e a alguns colegas, sim, né? A possibilidade, inclusive, de ouvir os efeitos positivos da pandemia, as transformações positivas, né? Portanto, essa disponibilidade ao outro é condição à clínica, né? E a gente acessa isso entendendo as nossas próprias indisponibilidades, né? A gente tem mais uma pergunta aqui, Anderaiane, né? Perdão, não tem lido seu nome. E se minha visão política for conservadora como paciente, serei considerado clinicamente doente? O psicólogo não deveria se manter isento como profissional ao invés de incluir sua visão política no seu discurso ou em sua visão? Se me permitem, eu gostaria de responder essa. O professor Arthur, ele falou na própria fala dele da questão política, não político-partidária, mas política num sentido amplo. Então, a gente não está falando de posição política, a gente está falando de situações em que a política está atrapalhando ou não a existência de pessoas, né? E aí, essa pergunta sobre o psicólogo se manter isento, ela é interessante porque o próprio Código de Ética nosso, no seu artigo 1º, ele traz que nós não podemos jamais ser coniventes ou apoiar qualquer tipo de prática que cause sofrimento ou dor ou qualquer tipo de dano a alguém, né? Isso inclui a visão política. E quando a gente fala dessa questão de isenção, eu acho muito perigoso essa fala de isenção, porque, como dizia o professor Paulo Freire, né, não existe educação sem ideologia, né? E a gente pode trazer essa fala para a nossa vida, né? Não existe praxis, não existe prática sem ideologia. O que vai diferenciar é se a minha ideologia ela é excludente ou inclusiva, né? Então, é impossível a gente atuar sem essa perspectiva, né? Então, a gente não está falando aqui de posicionamentos políticos patológicos, né? O posicionamento político é diferente de posição político-partidária, né? Então,
Posicionamento político é uma coisa, né? Ser de direita, ser de esquerda, ser conservador, e estar apoiando ou não práticas de um determinado governo que vai contra, inclusive, o primeiro artigo do nosso Código de Ética, é outra coisa, né? E aí, passando para a última pergunta, em relação à saúde dos profissionais da área, Arthur, você queria complementar alguma coisa? Que você ligou o microfone? Não, é complementar a sua fala também, né? Exatamente isso. Mas a Anderayane faz uma pergunta interessante. Se minha visão política for conservadora como paciente, serei considerada clinicamente doente? Eu não sei o que ela está chamando de clinicamente doente, mas possivelmente sim. Porque se a fala for conservadora e ela traz os elementos de homofobia, de racismo, de classismo, de machismo, e tudo aquilo que o conservadorismo brasileiro ele vem trazendo. Então, sim, isso é um problema porque nós trabalhamos com as pessoas que sofrem os efeitos do conservadorismo institucionalizado. O psicólogo não deveria se manter isento como profissional, isso é impossível. Nós não somos... qualquer prática profissional que você vai fazer, ela é política, né? E eu não quer dizer político partidário, eu reforço a sua fala, porque político partidário, até que mesmo que eu tenha direito de me filiar a algum partido, é claro que eu vou ter um autoconhecimento suficiente para trabalhar na clínica, mas a clínica, a psicologia é uma instituição política. Então, não tem como você chegar na clínica isento, né? E é claro que política aqui no sentido, como você falou, muito obrigado. Eu também não queria deixar uma má impressão a todos vocês, não se trata disso. Obrigado por você ter me entendido no sentido de uma política, no sentido amplo e de visão, né, de espaço na polis, na cidade, na combinação das coisas que a gente tem que ter. Bom, pessoal, o nosso tempo já até estourou. Se as monitoras me permitem, vou pedir para os palestrantes responderem rapidamente essa última pergunta que surgiu. Além disso, o pessoal pediu para vocês postarem no chat as redes sociais de vocês, tá? A última pergunta aqui é em relação à saúde dos profissionais da área médica, em especial médicos que estão na linha de frente de combate à doença. Muitos estão doentes, psicologicamente falando, e já vimos muitos casos, inclusive, de suicídios. Vocês poderiam dizer se existe algum tipo de apoio a eles? Bom, eu, há uns 10 anos atrás, na minha dissertação de mestrado, eu pesquisei sobre a resiliência do psicólogo clínico, né, mediante ao estresse do trabalho. Geralmente, os psicólogos, os profissionais da área da saúde, eles sofrem um impacto da natureza do seu trabalho. Eu acho que, na verdade, o que a gente tem feito, por exemplo, lá na clínica, eu trabalho junto com o Lucas, nós temos feito reunião com os terapeutas, fazemos grupos, né, de meditação, de respiração, de um compartilhar um pouco a vida com o outro, né, porque cada um também tem a sua terapia pessoal, mas a gente estabeleceu uma conexão um pouco diferente entre nós ali. Então, existe um abraço um pouco mais caloroso, uma escuta um pouco mais atenta, e a gente está se comunicando sempre para dizer, olha, você não está sozinho, aconteça o que acontecer, nós estamos juntos. Então, essa solidariedade no nosso grupo de trabalho, ela existe, é o que a gente pode fazer, e é o que eu recomendo para vocês, se vocês estiverem trabalhando numa instituição. Acho que chegar na instituição, atender pessoas, mas você tem um colega ali do lado e falar, cara, eu posso contar com você, isso é legal, isso é bom pra caramba. Eu acho que um dos maiores frutos nessa área da pandemia foi nos atentarmos à subjetividade do profissional de saúde, né? Porque até anteontem tinha, especialmente na área médica, né, quase que um ideal de asepsia, de, bom, um bom médico não se envolve, não sente, não sofre, não se deixa tomar pelos sentimentos e afetos, e bom, tivemos cenas lindas, né, de todos nós nas sacadas, nas varandas, nas janelas, aplaudindo os profissionais de saúde, todos muito comovidos com esse ofício tão duro, tão difícil. Então, esse é um ganho imenso da
da pandemia, né, de atenção e a possibilidade de ser atravessado pela própria subjetividade, né? Trabalhei também muitos anos em UTI e, bom, no hospital a gente atende o paciente e a equipe está junto, né, e acaba que essas trocas são de fato fundamentais, e eu vi durante momentos críticos, né, uma culpa por estar sendo afetado, por estar sendo difícil lidar com aquele paciente, todos esses atravessamentos, que, bom, se a gente for ver iniciativas antigas, os grupos Balint começam com isso, né, a possibilidade dos médicos se reunirem e falarem dos pacientes, só que sem o prontuário. Associação livre, para se perceberem onde estão na relação transferencial com os pacientes, por que aquele paciente é especialmente difícil de lidar, por que aquele caso eu estou um pouco né, atravessado, é difícil, não consigo conversar com aquela família, aquela questão vem à tona, bom, é um exercício ético, sobretudo, né, se perceber na relação, se perceber na posição, entender quais os atravessamentos e quais as limitações próprias naquele caso, até mesmo para poder encaminhar, até mesmo para poder mudar de setor, reconhecer os próprios limites. Então, assim, temos várias iniciativas, citei algumas, né, da Secretaria de Saúde de São Paulo, os grupos do Projeto Autoestima são online, são gratuitos, são abertos, se quiserem posso mandar no chat o site do Autoestima. São grupos diversos, oferecidos a diversas populações, temas diferentes. Então, sonhar compartilhado, acordes para um tempo de crise, são vários grupos com diversos temas, objetos mediadores online, o que é uma grande inovação também da pandemia. Então, de saída, o que eu posso dizer, bom, tivemos o Achar Palavra, não sei se vocês ouviram falar, foi um projeto idealizado no nosso laboratório, que ofereceu escuta a todos os profissionais da psicologia hospitalares do país todo, não sei se vocês ouviram, foi bacana, assim, muitos profissionais participaram, isso está virando um doutorado da Laila, deve sair em breve, assim, todo o achado que ela teve, todas as trocas, foi muito intenso, muito produtivo, que foi precisamente isso, abrir um espaço de escuta aos psicólogos hospitalares que estão ali no olho do furacão. O que vocês estão vendo, o que estão vivendo, o que estão ouvindo, e, bom, o nome do projeto, Achar Palavra, né, autoexplicativo, achar nome para tudo isso. Achar outro nome e outro nome e outro nome, né, é um deslocamento metonímico, porque, enfim, não encerra, não conseguiremos, né, nomear completamente tudo, e essa é a grande sacada da história, né, seguirmos trocando, produzindo, construindo, inventando, reinventando, e é isso aí, posso enviar aqui no chat para vocês o site do Achar Palavra e do Autoestima. Claro, o pessoal está pedindo, inclusive, suas redes sociais lá para seguirem no chat. Ixi, eu não tenho Instagram, mas eu vou passar meu e-mail. O contato, pelo menos, né? Tá, beleza. Pessoal, queria agradecer a Jaqueline e o Yuri por terem dado um suporte para a gente, né? O pessoal do Conselho de Psicologia por estar realizando esse evento fantástico desde segunda-feira, né? A gente está... Todos vocês estão acompanhando aí os diversos eventos que o Conselho tem realizado, né, de maneira virtual, tem sido ótimo. Agradecer também, né, aos nossos palestrantes de hoje, a Lara Mondinho, o Arthur Vandré e o Lucas Landim, né? Foi uma discussão muito rica, foi uma discussão muito bacana, acredito, pelo feedback da maioria aqui no chat. Foi bem positivo para a grande maioria, né, dos participantes. Então, quero deixar só esse agradecimento, né, ao Conselho, na pessoa do Adson, por estar promovendo um evento que possa reunir todos nós, né, profissionais em todos os contextos, né, da psicologia do Estado inteiro, e isso é muito positivo para nós. E obrigado também a todos vocês que estiveram conosco aqui até agora, os 120 pessoas participando, né? Foi um número bem bacana, né? Numa manhã de quinta-feira, né? E só fazendo o meu
peixe, antes que a Jaqueline me corte aqui, né? Ela me exclua da conversa. Espera aí, Jaqueline. Amanhã a gente tem uma mesa redonda justamente para discutir os processos de intervenção e atuação relacionados ao contexto de fake news, né? E esse negacionismo que o próprio professor Arthur citou no início. Então, amanhã de manhã, a gente vai ter uma discussão sobre isso. E hoje à noite tem uma outra mesa redonda também sobre a questão da presença dos psicólogos em redes sociais, né? As possibilidades, limites éticos e tudo mais, vai ser bem bacana também. Tem vagas ainda, vocês podem acessar lá o site do Conselho e se inscreverem para participar também. Tá certo, Jaqueline? Pessoal, de um modo geral, muito obrigada pela fala de cada um. Eu tenho certeza que todos que participaram ganharam muito cada fala, né? É bom a gente ouvir de vocês que já são profissionais, que já atuam na área, e ouvir de diferentes perspectivas, diferentes abordagens para a gente poder se contextualizar na área, né? De modo geral, eu só tenho a agradecer mesmo. Se não houver mais nenhuma fala, eu vou encerrar a gravação e agradeço a todos que participaram.